Independente do jeito que você tem facilidade ou dificuldade com redação, isso aqui é um jeito interessante. Vou mostrar um caminho para você, por si só, com o conhecimento que você tem, você conseguir chegar nos 920. É a promessa de hoje. Boa tarde para todos vocês, aqui é o Balt e começamos mais uma mentoria aqui, 920. Mas, novamente, eu estou muito contente, né, por ter essa oportunidade de conversar aqui com vocês. Eu espero que vocês estejam todos muito animados, assim como eu. E hoje a gente tem várias coisas legais para a gente conversar. E, obviamente, eu vou mostrar para vocês de maneira muito mais aprofundada, né, aquilo que a gente tinha começado a falar lá no primeiro dia de mentoria, né? Beleza, gente? Ó, hoje eu quero convidar vocês para uma viagem com um destino deveras importante. Quero convidar vocês para uma viagem no passado. Não estou falando aqui de Jurassic Park, não estou falando nada disso. Estou falando de um passado um pouco mais recente para os dinossauros, que é a minha adolescência. Hoje eu quero levar vocês uma viagem no tempo lá pro interior de Minas Gerais, uma cidadezinha chamada Patos de Minas, e obviamente, né, quero contar para vocês um pouquinho de como foi a minha redação no vestibular, como, né, que eu cheguei no método que eu tenho hoje. Semana passada eu estava contando, foi minha viagem de Campos do Jordão. Se você estava aqui e sabe da minha viagem de Campos do Jordão, coloca assim, #Balt. Eu sei do seu passado. #Balt, eu sei do seu passado, porque vocês sabem o que aconteceu em Campos do Jordão e sabem, por exemplo, como eu cheguei na teoria dos pilares. Agora, hoje eu quero levar vocês também para o passado. Eu comecei a contar isso no primeiro dia, mas para onde eu realmente vi que ali existiu alguma coisa. Foi o meu primeiro grande baque na escrita, porque eu achava que eu era um grande escritor, eu achava que eu era magnífico, não sei o quê, e o vestibular veio para dizer o contrário. Então vou levar todos vocês para o dia do meu vestibular. E é claro que temos aí uma história muito interessante. Gente, então hoje o tema geral é a gente entender melhor o método, né? Eu vou dar um método para vocês, um caminho para vocês seguirem. Se vocês seguirem esse caminho, independente da doutrina que vocês seguirem de estudo, independente da escola, do cursinho, independente do jeito que você tem facilidade ou dificuldade com redação, independente, tá? Isso aqui é um jeito interessante que a gente vai fazer para a gente atingir uma nota acima de 920, né? A gente pode tornar essa live aqui um pouco mais atrativa dizendo que é um caminho de produção textual, é um caminho de labor, tá? Um caminho de dificuldades, um caminho de muita dedicação, mas que eu garanto para vocês com muitas chances de acerto, que independente das doutrinas que vocês seguirem, eu vou ensinar vocês a manobrarem, né, o melhor jeito aí pra gente desenvolver. Só que não é fórmula, não é receita. Se você quer uma fórmula de redação, uma receita de redação, não precisa ficar aqui, né, como você sabe, eu já falei que eu sou completamente contra essas fórmulas. Vou mostrar um caminho para você, por si só, com o conhecimento que você tem, você conseguir chegar nos 920. Então essa é a promessa de hoje. Quero ajudar vocês a traçarem um caminho de sucesso com a produção de redação, mas por isso a gente precisa levar em consideração a atividade da pessoa que eu estou conversando, né? Você e eu. Posso contar com você? Gente, então beleza. Antes da gente falar um pouquinho sobre isso, eu quero absolutamente te mostrar e te levar para o meu passado. Meu Deus, que pessoal carioca! Ai, sou eu. Não, gente, ó, esse aí sou eu de fato. Aos meus 17 anos, muito bem, é que fala? Quando a pessoa fica muito tempo no sol, em inglês é 10, como é que fala em português? Eu já não sei falar mais português, Deus, ai meu Deus, a fluência, bronzeado, tá muito bronzeado. Então tava lá, bronzeadíssimo no Rio de Janeiro, no final do dia, já não tava aguentando mais, né, tanto sol. Isso aí saiu com 17 anos, prestes a entrar na faculdade de Direito, uns anos bem terríveis estavam aí por vir na vida de Balt, né, então temos aí o passado, isso aí deve ser mais ou menos 2010. Temos uma dúvida aqui da Débora. Débora falou, Balt, você tem uma dica pra gente autoavaliar a redação? Uma mesma redação minha recebeu 940 por um professor e 800 por outro. A minha visão é um pouco discrepante, fiquei com o pé atrás. É muito comum essa discrepância, Débora, e eu vou explicar hoje o motivo, né? Isso faz parte de alguns dos movimentos que a gente vai traçar
aqui hoje. Gente, Direito era uma faculdade que eu tinha muita dificuldade de fazer, porque eu era muito novo, eu tinha 17 anos, imagine só, entrei aí nessa faculdade e eu fiquei com muita dificuldade em vários assuntos, não ligados ao conteúdo, mas ligados ao futuro, né? Eu estava na cidade do interior, cidade que eu nasci, e eu tinha um sentimento que talvez todos vocês tenham, ou muitos de vocês tenham, que eu sentia que a minha cidade não me cabia. Eu sentia que aquela cidade, aquela universidade, ela não me cabia. Se você sente que a sua cidade que você mora não te cabe, ou que não oferece o estudo que você quer fazer, o estudo que você quer correr atrás, se você precisa ir para a universidade pública, se você precisa sair da sua cidade, se você tem essas condições, né, enfim, comenta aí para mim e fala assim, Balt, eu também sinto que a minha cidade não me cabe. Não precisa ser exatamente assim, tá, gente? Vocês podem comentar só assim, não, Balt, sinto isso também, e tudo mais, porque eu quero saber, porque eu acho que é algo que bate aí com todo mundo. Então esse aí sou eu, 17 anos de idade, lá no Rio de Janeiro, prestes a entrar na universidade, não sabia o que eu estava fazendo na minha vida, e entrei, né? Olha que carinha maravilhosa. E aí, gente, eu fiquei 2 anos no Direito, saí, então peraí, ó, entrei na faculdade, 2 anos, falei, Deus, escutei muito a Adélia e falei assim, Deus é mais, não consigo ficar aqui, tive que sair. E aí, minha mãe, meu pai, meu Deus do céu, entraram no desespero, meu filho, estava estudando Direito, o que você quer estudar agora? Falei assim, meu Deus, eu quero ser escritor. E aí, eles falaram, escritor, você quer largar Direito para ser escritor? Eu falei, pai, eu quero estudar linguagens. Linguagens? Que é isso? Meu pai não sabia nem o que era, eu tive que explicar para ele o que era aquilo que eu estava querendo entrar na minha vida, né, e tal, e sair de Patos, ir para Belo Horizonte, que é onde eu resido hoje. Enfim. E aí foi muito drama, foi muito difícil, né, muito complicado isso. E como eu consegui? Por meio de estudo, como eu consegui? Por meio de muita prática, e é claro, só que eu não me preparei para a redação. E é aí que entra a história de hoje. E a história de hoje, essa foto, é para mostrar um Baltazar que se julgava inteligente, que se julgava o melhor, porque eu já tinha livro, nessa época eu já tinha livro publicado não, né, até hoje não tem livro publicado, mas já tinha livro escrito, já tinha várias músicas, eu tinha música com o meu professor de piano, né, a gente apresentava em sarau, não sei o quê, música registrada. Então assim, eu não estudei para redação, porque eu falei assim, para redação eu não preciso. Isso, tá, antes de entrar pro Direito, 2 anos depois eu saí do Direito, e aí que eu levei esse baque. E aí o que acontece? Com 17 anos eu já tinha, né, esse tanto de livros, e obviamente eu saí do Direito, queria continuar escrevendo, né? E aí eu continuei não treinando para redação. E aí, escuta só, chegou o dia, era Enem. Na fila já para entrar na faculdade, gente. Cheguei na fila para entrar na faculdade, para fazer o Enem. Eu lembro que tava um sol, bem parecido com esse sol que eu enfrentei no dia do Rio de Janeiro. E tinha aquela época, né, que ainda tem isso, né, do portão abrir, portão não abrir, todo mundo fica lá na porta, amontoado, muito sol, sem árvore. Um solão de rachar mamona, como diz lá em Patos. E eu fui meio escondido fazer o vestibular, porque o pessoal da escola que eu frequentava, 3 anos atrás, sabia que eu tinha saído do Direito. Todos os meus professores, lá da época que eu entrei na faculdade de Direito, já sabiam que eu tinha saído do Direito. Eu tinha desistido, não tinha conseguido. E eu até conversei com o diretor da escola na época, a escola que eu estudei minha vida inteira. Eu falei assim, olha, eu não quero Direito. Aí ele falou comigo assim, o que você quer? Eu falei, eu quero letras. Aí ele, tá, mas e pra vida? O que você quer? Você vai sobreviver com letras? Um diretor de escola falou isso pra mim. Nunca esqueci essa conversa na minha vida. Então eu fui meio escondido fazer aquele vestibular. Falei assim, eu não quero mais atenção, não quero contato, eu quero só fazer minha prova aqui e ver o que isso aqui vai dar, sem preparar para a redação. Faltava meia hora pro portão abrir. E eu pensei, Deus, eu não estudei redação. O que eu fiz? Peguei meu telefone, liguei para minha amiga e falei assim, Andressa, você que passou em medicina, minha amiga tinha passado em medicina na UFAL, faculdade maravilhosa. E aí eu falei assim, como que eu faço uma redação? Né? Porque na época que eu estudei para a primeira faculdade, não era Enem, não era proposta de intervenção, não era isso. Ela em 3 minutos falou assim para mim, Baltazar, faz isso, aquilo, outro, aqui na introdução você vai colocar isso, na conclusão você vai começar com essa frase, no desenvolvimento você vai utilizar aquela estratégia que você já estava acostumado, enfim, me deu uma fórmula ali pro telefone. O que é que vocês acham que deu certo ou deu errado? Gente, obviamente, David, não deu bom, não deu bom de jeito nenhum. Sabe quanto que eu tirei nesse Enem? 720. Eu estudei para redação, achava que eu era o cara. Olha a minha cara de soberba aí, olha que palhaço. Vai estudar redação, cara. Você quer ser professor de redação? Não sabia que eu ia ser professor de redação. Quer ser professor aí vai ser professor de redação e não estuda redação. Quer ser escritor e não estuda produção textual, teoria da comunicação, essas coisas. Deu mal. E aí?
Aí eu te falo, é agora, gente. É hoje que eu vou ensinar vocês a não ser como eu, não fazer como eu. Eu tive muita dificuldade depois, inclusive, para começar a trabalhar com redação com esse medo. Que eu falava assim, nossa, eu tirei menos de 760, 740, sei lá. Eu tirei menos que isso, tirei menos de 800. Como que eu vou ensinar alguém isso se eu não sei? E aí eu tive que ir ralando, eu tive que ir estudando. Quando eu entrei no ramo da educação, eu comecei a estudar, comecei a passar a galera, né? Já na faculdade, falei para vocês, passei gente aí, eu tinha uma salinha de redação, passei gente aí na ciência da computação, medicina, no negócio de jogos, design de jogos, acho que é isso. Passei muita gente. E aí que eu fui criando confiança, né? E aí no quadro, vocês já sabem também, contei para vocês no nosso primeiro mentoria, comecei a pegar a equipe de correção, comecei a iniciar um treinamento, criei um material de aprimoramento aí para redação, então foi indo muito devagar, mas eu ainda tive muito receio, né? E aí ano passado, tirei meus 920 mais. E eu já disse que eu vou contar essa nota aqui no último dia dessa mentoria. E é isso que eu quero mostrar aqui pra vocês hoje. Pra vocês não chegarem na fila, no dia da entrada, e pensarem assim, não estudei redação suficiente. E vocês já sabem que a redação vale 20%, a gente já conversou disso. Então essa era a história que eu tinha pra contar pra vocês hoje. Deu errado, e deu muito errado. Quase custou não só a minha entrada pro vestibular, quase não aconteceu pro vestibular que eu queria, na cidade que eu queria, do jeito que eu queria, só não aconteceu quase por conta da redação. Letras tem um peso muito grande, redação, obviamente, né? Então, assim, foi muito complicado. Então, assim, eu quero ensinar vocês a não passarem por isso que eu passei. Gente, aproveitar que a audiência tá lá em cima agora, compartilhem esse vídeo, curtam esse vídeo, viu, gente? Vai lá no @quadroead, vai lá no @balt.educa, lá no Instagram, temos vários conteúdos legais para vocês e chama mais gente para ouvir, porque agora vai começar a nossa aula. Mas antes, eu só queria responder a dúvida da Débora, que eu acho que muita gente falou aí, ó, que também tem dúvidas sobre isso aqui. Débora perguntou, Balt, tem uma dica para a gente autoavaliar a redação? Uma mesma redação minha recebeu 940 por um professor e 800 por outro. Na minha visão, é muito discrepante. Fiquei com o pé atrás. Débora, é importante, eu preciso perguntar isso primeiro. Era a mesma redação, do mesmo tema, correto? Não mudou nada nessa redação, o tema era exato. A única coisa variável nessa equação sua são os dois corretores, correto? Se sim, a gente já pode começar aqui falando que existe sim, gente, uma margem de subjetividade. Existe sim, inclusive, falha no esquema de correção. A Banca INEP, ela tem um modelo de correção que tenta ser ao máximo seguro, que é, além, obviamente, do treinamento de todos os corretores, e são muitos corretores, além desse treinamento massivo, a sua redação vai ser corrigida por 2 pessoas. Em caso de uma nota discrepante, né, uma nota maior, a 80 pontos aí na nota total, essa redação vai ser passada por um terceiro corretor. Assim, né, faz-se aí uma média que seria mais justa, mas, obviamente, existe uma margem de subjetividade, inclusive, acertada aí pela banca, porque são pessoas que estão julgando aquilo ali, né? São 80 textos por dia. Cada pessoa vai ter 2, 3 minutos para corrigir uma redação, né? E dependendo aí da letra, dependendo de várias situações, ainda tem várias dificuldades, vários obstáculos aí. Então, assim, existe essa margem. Por isso, a ideia é a gente treinar, fazer uma redação que seja mais fluida, clara, tem uma progressão textual bacana, nhonhon e budibudiá, bem maravilha e, tá? Egito e. E aí, obviamente, a gente deixa aí tudo mais bonitinho, com a letra legal, do tamanho certo, né? Nem tão grande, mas nem tão pequena também. Então, tudo isso a gente torna mais fácil para o corretor. Inclusive, uma das mentorias que vão acontecer, algumas semanas depois dessa, será entendendo a cabeça do corretor. E eu vou mostrar isso tudo para vocês. Como que funciona o mecanismo de zoom, tá? Que o corretor tem acesso a uma plataforma que dá um zoom. Vou ampliar para vocês. No quadro a gente tem bem igual, tá? É bem igual o nosso modelo de correção com o modelo da banca. A gente pode dar o zoom bonitinho igual eles, tá? Então é uma correção digital, que é bem diferente dos cursinhos presenciais, né? A gente vai chegar nisso. Então, existe essa margem e essa discrepância, e pode haver, sim, Débora, infelizmente, uma subjetividade maior do que isso. Então, por exemplo, essa sua redação, se tiver o mesmo tema, mesma redação, a única coisa variável foi os 2 corretores, essa redação teria que ser passada por um terceiro corretor, faria-se aí a média entre o terceiro corretor e a nota mais aproximada. Ok? Bom, gente, então, sem mais delongas, eu quero apresentar para vocês... Opa! Eu estava revisitando as fotos do passado e eu quis compartilhar com vocês, eu com 17 anos, tá? Isso foi com 17 anos, mais recente do que aquela que eu te mostrei para vocês. E isso aqui foi uma festa de escola, início de ano, acho, alguma coisa assim, que era... festa fantasia. Que fantasia é essa? Quem adivinha? De que o Balta tá fantasiado? Gente, só não pode fantasiar, né, de personas oprimidas na nossa sociedade, por exemplo, índios, né? Essas coisas a gente não fantasia, não. Essa apropriação cultural. Então aqui eu fantasia de Elton John, tá tudo bem. Ó, contei. Deus, era pra ser um quiz.
Eu fui de Elton John. Quem com 17 anos vai pra uma festa fantasia vestindo Elton John? Eu vou te falar um negócio, não tem como defender não. Aí eu falei assim, eu tava pesquisando foto antiga pra contar a história pra vocês, trombei com essa, falei assim, vou ter que mostrar isso pros meninos. Não tem como não mostrar. Eu gosto de passar vergonha. Um canal que tem mais de 220 mil pessoas seguindo. Vamos lá, método 920+. Então isso aqui é um caminho, tá? Isso aqui não é aquela fórmula, como a gente estava conversando, que aconteceu comigo, né? Por mais que eu tenha recebido a fórmula por telefone, não tenha estudado ela tem a mesma eficácia de qualquer fórmula pronta. Não existe isso, né? Uma fórmula que se adeque a qualquer tema que você coloque, qualquer estratégia argumentativa, qualquer tipo de jeito de começar a introdução, ou até mesmo, né, proposta de intervenção aí que varia demais dependendo de cada tema, principalmente, né, atualmente que todos os ministérios fundiram, viraram superministérios, outros ministérios viraram secretarias dentro desses superministérios, alguns deixaram de existir para se aglomerar com outros, enfim, né? Então isso tudo precisa de muito estudo. Ah, Balt, mas eu li que eu posso colocar um ministério parecido aí, que aí o Enem não vai me penalizar. Você está correto. A banca ela só vai avaliar se aquele agente ele possui algo parecido no campo semântico com aquilo que você está querendo dizer mesmo. Por exemplo, se você colocar que o Poder Legislativo, em vez de criar leis, ele as executa, isso aí não teria problema para o Enem em questão. Mas a gente está trabalhando aqui com excelência, né? E a gente só tem acesso ao material do ano passado. E se isso tiver mudado? Porque essas mudanças são sigilosas. Só quem sabe é quem passa pelo treinamento dos corretores. E só quem entra para ser corretor é alguém que faz ou já fez letras e é alguém que não trabalha no ensino médio e nem trabalha no cursinho. Então a gente não tem acesso a essas informações. Como vocês sabem, obviamente eu trabalho no cursinho, eu não posso ter acesso a esse tipo de coisa. Então assim, eu só vou ter acesso a essa documentação depois que o Enem rodar. Então a gente vai trabalhar com excelência. Esse é o caminho e eu quero apresentar para vocês a pirâmide, tríade 920+, que a gente conversou um pouquinho sobre ela, a primeira mentoria, né, que a gente trabalhou um pouquinho sobre isso. Então, primeira parte da tríade. Direcionamento é a primeira parte. A segunda parte é a prática, e aí eu vou mostrar para vocês como vocês vão adequar isso tudo aqui à rotina de vocês. E a terceira parte é feedback, tá bom, gente? Então, essa aqui é a tríade 920+. Primeiro vem o direcionamento, prática, feedback, depois a gente volta. Não necessariamente nessa ordem, né? A gente tem quase que um ciclo aqui, a gente não precisa seguir exatamente essa ordem que eu disse para vocês, tá? Isso aqui é uma pirâmide meio que não tem hierarquia, tá? E eu vou explicar direitinho agora como é que funciona um direcionamento da melhor forma e como vocês vão fazer para se adequar a ele. O grande problema é que as escolas tradicionais não levam em consideração a evolução da metodologia pedagógica, né? A gente tratou um pouquinho disso no nosso primeiro encontro. São aulas intermináveis, um único professor em sala de aula para 100 alunos, várias situações muito antigas, eu ainda dei a analogia para vocês, né? Se vocês entrarem numa escola hoje e entrarem numa escola no século XVIII, vocês não vão ter muita diferença. E outra coisa que eu disse para vocês que é muito importante também, é que se vocês entrarem no hospital hoje e entrarem no hospital há 50 anos atrás, vocês já vão ver uma discrepância absurda. Então não houve evolução tecnológica no ensino, assim como houve evolução tecnológica em vários outros lugares. Então a gente tem que procurar sempre pensar nisso. Como que a tecnologia pode chegar no ensino? O ensino tradicional, esse ensino que a gente conhece muito bem, que ainda perpetua não só nas escolas públicas, que geralmente são as mais apedrejadas, mas nas outras escolas particulares também, esse ensino está um pouco ultrapassado. E eu vou te dizer o porquê. Balt, por que você está xingando a minha escola? Me conta, quem é você na fila do pão, Balt? Para falar do ensino? Sou ninguém. Mas assim, eu vou contar como que a gente chega nessa conclusão. E aí, se vocês discordarem de mim, não tem problema nenhum, tá? A ideia é essa mesmo. Pode jogar um tomatinho aí para mim, joga um tomate na tela, pode fazer isso. Beleza? Temos uma dúvida aqui antes de eu entrar no direcionamento. Além de praticar bastante, tem alguma dica para diminuir o tempo para fazer redação? Tenho, Guilherme, tenho sim. Vou te responder na parte da prática. Prometido? Fica comigo até a parte da prática aí que eu vou te mostrar exatamente como a gente vai fazer isso. Tá bom? Direcionamento é a parte que geralmente vem do professor. Professorzinho, né, que eu vi, inclusive, muitas escolas particulares, muitos cursinhos pré-vestibulares, tá colocando o professor em sala de aula, tá voltando aí com o ensino, colocando o professor todo encapuzado, parecendo o ET de filme science fiction. E aí temos aí o professor, que ele vai dar o conteúdo. E a gente viu um pouquinho sobre esse conteúdo na última aula, que eram as primeiras coisas que a gente precisava ver. Então, esse professor vai dar aquela teoria. Mas essa teoria, ela precisa ser embasada. A gente não pode chegar lá, já de antemão, um tipo de introdução,
tipo de conclusão, estratégia. Não, a gente tem que começar do início. A gente tem que começar, gente, lá em noção de texto, depois tipo e gênero. Então, essa aqui é a parte que o professor suprirá. Não necessariamente precisa ser uma figura impetrada de um professor. Pode ser alguém que tem conhecimento do assunto. A única questão é que essa pessoa precisa conhecer de fato aquilo, tá, gente? Porque para ensinar, felizmente, a gente só consegue ensinar se a gente dominar aquele conteúdo de fato. Se a gente ficar repetindo, reverberando apenas uma situação bem mastigada, ninguém aprende nada. Então a ideia aqui é que você pegue esse direcionamento ao máximo. Então, se o seu professor não começa trabalhando no conteúdo, texto, tipo X gênero, teoria da comunicação, enfim, estrutura dissertativa, essas coisas, cobre dele, tá? Pode até chegar e falar assim, o Balt falou que é assim que tem que começar. Se vocês pegarem os grandes materiais didáticos, os grandes pensadores aí, professores, doutrinadores do Brasil, todos concordam em gênero, número e grau comigo, tá? Não fui eu que inventei isso. É apenas uma ordem cronológica para saber. É como lá na matemática básica. Como que você vai chegar lá em matrizes? Como você vai chegar lá em função logarítmica se você não passar pela matemática básica? Como você vai chegar na geometria espacial se você não passar pela geometria plana ali? Entenderam o que eu quis dizer, né? Tudo tem um começo, meio e fim, assim como o ensino da redação. A gente não precisa, né? A gente não pode pular essa cerca. A gente sempre vai, né, respeitar isso aí. Então, beleza. Então, cobre aí da sua galera aí. Temos aí esse direcionamento. E aí, a gente tem que cobrar desse professor. Só que tem uma coisa que anda acontecendo muito errado. As aulas hoje, digam se eu estou mentindo, elas são divididas em 50 minutos. Às vezes até mais, né? Temos aulas aí que são de 1h30 minutos, sem intervalo. E como que isso foi baseado? Isso foi baseado num esquema lá do século XVII, século XVIII, como eu estava falando para vocês. E aí toda a indústria da escola se baseou muito nisso, inclusive para efetuar pagamentos, né, para professores e tal. Definiu-se que o horário era 50 minutos. Só que isso, gente, século XVII, na França. Pessoas boas de matemática aí, século XVII, XVIII, XX, XXI. 4 séculos aí de diferença, sem muita alteração. O que teve alteração foram coisas que não eram muito legais. Por exemplo, no século XVII, muitos conhecimentos eram interdisciplinares. Então a gente estudava várias coisas misturadas. Filosofia junto com matemática. Por exemplo, um grande gênio aí da antiguidade, Platão, ele não sabia só matemática, ele não sabia só filosofia, ele sabia tudo. Aristóteles. Lá na frente já, Leonardo da Vinci, também era um gênio interdisciplinar. Isso porque o conhecimento ele era mais interdisciplinar mesmo. E aí ele foi entrando cada vez mais em caixinha. Mas tem importância não, dá para aprender assim também. Mas sempre saber, né, ser crítico o suficiente para isso. Só que temos um porém, gente. Vocês lembram que eu comecei a falar um pouquinho sobre a Barbara Oakley, aprendendo a aprender? A gente falou um pouquinho sobre a técnica Pomodoro, que hoje a concentração do aluno, a concentração de vocês, assim como a minha concentração também, gente, ela dura em média aí 6 minutos. Então como se a gente mantém uma concentração de 6 minutos em 50 minutos, a aula é de 50 minutos? Não tem muito jeito de fazer isso. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês é como vocês vão adaptar, caso, né, vocês estudem em algum lugar que não seja assim fragmentado. Aqui no quadro, todas as nossas aulas são fragmentadas em pequenos espaços de tempo. E aí, obviamente, a gente vai estimular essa concentração ao máximo, porque a gente varia ali de vídeos, a aula está fragmentada bonitinha, né? E aí você tem esse descanso aí para o cérebro para ele voltar ativa. Deixa eu ver se nós temos aqui alguma dúvida. As frentes são divididas, são tipo box de aulas, uma sequência que dura 1 hora no total, 1h30, mas assim são vídeos separados, tipo vários minutos de 8 e 10. É isso mesmo. A ideia, Débora, é a gente fazer essa fragmentação mesmo. Então, tipo assim, mesmo que a aula tenha um conteúdo ali de 50 minutos, a gente tem que ir fragmentando, né? Claro que essa expectativa de 6 minutos, ela é uma expectativa muito avant-garde, né? Nós temos técnicas, por exemplo, de concentração, como a Pomodoro, por exemplo, que levam em consideração até 20, 25 minutos aí de concentração. São várias vertentes. O que é importante a gente pensar que nenhuma dessas vertentes vão chegar aí em 50 minutos de concentração. Isso é impossível hoje. Então, no momento que eu estou aqui dando aula, eu estou vendo o chat com vocês, meu celular pode vibrar, né? Enfim, várias situações podem me desconcentrar, né? E isso vai surtindo efeito, obviamente, no cérebro. Hoje, está sendo feito da maneira errada na grande parte dos cursinhos presenciais, das escolas presenciais, escolas particulares, públicas, enfim, porque não tem se antenado para isso. Tem como, o modelo já está todo estagnado. Então a ideia agora é a gente fazer diferente. Vocês marquem esse tempo aqui, não precisa ser os 6 minutos não, pelo amor de Deus, mas pode ser isso aqui, ó, baseado na técnica Pomodoro. Estudou 20, 25 minutos, dá uma pausa ali,
pede para ir no banheiro, sai da sala, vai lá, bebe água, volta, né, dá uma saída da sala, pega o celular, olha uma rede social ali 1 minuto, 2, volta. Porque aí você vai fragmentando esse tempo na sua cabeça, você vai estimulando aí a sua concentração ao máximo. A partir do momento que você volta desses intervalozinhos, a sua cabeça já vai dar um avanço melhor. Caso, né, você não tenha uma plataforma feita para fazer isso, como é o caso do quadro, por exemplo, a gente fez ela. A gente é ótimo, né? Eu não coloco um barco aí. O pessoal fez ela, eu entrei depois, mas ajudei aí na redação, e aí a gente divide bonitinho para vocês. Inclusive, quero mostrar para vocês como que é o curso aqui do quadro de redação. Só para vocês verem que eu não estou mentindo, tá? Que eu dividi as aulas assim mesmo. Esse aqui é o curso 920+. Vamos aqui no tudo sobre tese e repertórios socioculturais. Temos aqui 8 tópicos, e se a gente clica no tópicozinho desse aqui, a gente assiste uma aula. E essa aula tem quanto? 12 minutos. E aí, olha aqui, olha eu, gente, eu tava mais magro no começo dessa pandemia. Deus é mais. Então temos aqui, né, eu dando uma aula bonitinho e tal. Depois a gente já parte direto para a prática. Perceba que aqui temos a proposta de redação já voltada para o Enem, tá vendo? Então, a ideia é essa mesmo. A gente montou aí baseado nesse método, baseado nisso que eu tô falando para vocês. Então, só para mostrar para vocês que eu não sou hipócrita. Não sou hipócrita! Não sou. E agora, gente, como que a gente deve fazer? Deveria ser fragmentado, né, como eu mostrei aí para vocês, e logo após esse direcionamento, a gente já tem que pegar esses conhecimentos e colocar na prática. Hoje eu estudei uma estratégia argumentativa causa-causa. Então, logo depois dessa aula, você tem que pegar uma proposta e, obviamente, receba esse tipo de estratégia argumentativa e já treinar essa estratégia argumentativa. Não só como forma de fixação daquele conhecimento que você aprofundou, mas também de aprimoramento. Você está, ao mesmo tempo, fixando, internalizando aquilo e já aprimorando isso para o próximo tema. Então, quando cair outro tema, você vai saber internamente, treinando aquele tipo de estratégia argumentativa, que você vai falar assim, eu já vi isso aqui. Então, como que é? Assiste a aula fragmentada, caso você não consiga, né, dividir aí, não tenha a plataforma dividida para você faz essas pausas do seu estudo, sai da sala, bebe um pouquinho de água, mexe um pouquinho no celular escondido do professor. Não sei se pegar hoje em dia celular, guarda com o professor. Na minha época era assim, hoje eu acho meio abusivo fazer isso. Tira a mão do meu celular, não me toque. Então aí vocês têm que dividir, tem que fragmentar esse estudo baseado, obviamente, naquilo que eu estou falando para vocês. Então deveria ser assim, né? Um estudo fragmentado e que tivesse uma proposta de redação que estivesse ligada, pensada para aquilo que vocês estivessem estudando, para logo depois vocês já fazerem a proposta de redação. Por isso que as aulas também são curtas. Porque se você pegar o tempo da proposta de você escrever a redação, já é um tempo grande. Então você precisa ter aulas curtas para você pegar esse conhecimento e já colocar. Não ficar enchendo a cabeça. Por exemplo, o que adianta você estudar toda a estratégia argumentativa, né? São, sei lá, 6 aulas, para depois fazer produção textual? Nada, aquele conhecimento vai todo se perder. Então pegou, vai, faz. Tem 12 tipos de introdução. Naquele curso mesmo que eu mostrei para vocês, são 12 aulas de introdução. É que você pega 12 aulas de introdução e vai fazer uma redação agora. Tem que treinar todas, uma por uma, pelo menos uma redação. Aí depois a gente vai acumulando isso, gerando conhecimento interno e vai fazendo. Então eu aconselho vocês fazerem assim na aula de vocês. Balt, como é que é a prática, então? Bom, a prática da redação, hoje em dia, ela é feita de um jeito bem diferente daquilo que deveria ser. Cobra-se aí uma prática do aluno, cobra-se uma prática mínima de 2 redações por mês, mais ou menos. Alguns cursinhos fazem uma redação por semana, mas mesmo assim demora muito para entregar e às vezes o aluno não faz. Então há sempre essa dificuldade da prática. E a prática, como a gente viu, ela é um fundamento para o direcionamento. Então a gente precisa da prática para completar o ciclo bonitinho do direcionamento. Portanto, essa parte não pode ser negligenciada e ela não pode demorar para voltar para a gente. Por quê? Porque quando a redação volta, entra o terceiro pilar dessa tríade, entra o terceiro fundamento dessa tríade, que é a correção de redação. Então, é feito muito pelo escopo a prática, né? A gente tem dados aí, né? A gente já fez esse levantamento, e nos cursinhos presenciais o engajamento para a produção de redação é de 20% para baixo. 20% apenas para baixo dos alunos que fazem cursinho praticam redação uma vez por semana. Aqueles que têm dificuldade, por exemplo, precisam de 2. Então hoje o que acontece? Uma redação por semana, né? E isso aí, obviamente, feito pelo escopo. E como deveria ser? Como vocês têm que fazer? Quem tem dificuldade na prática da redação
tem que fazer muita redação, tá? Tem que ser 2 redações por semana, e essa redação a gente não pode passar de 1 hora por produção de tempo, né? Ou seja, se você demorar 2 horas para fazer redação, você pode tirar 980. Isso vai te prejudicar o restante das provas. E a gente teve uma pergunta, né? Como reduzir o tempo? A ideia é reduzindo aos poucos. A gente tem 2 horas de produção. Aí, a gente vai... A próxima redação, a gente coloca um cronômetro 2 horas e 55. Próxima redação, 2 horas e 50. Só que para isso, gente, próxima redação, 2 horas e 45. Aliás, 2 horas não, 1 hora, né? Deus. 1 hora e 55. 1 hora e 50. 1 hora e 45. Só que para isso a gente precisa ter uma prática constante de pelo menos 2 redações por semana, para a gente ir sentindo esse tempo e indo devagar. Chegou em 1 hora, 1 hora e meia, fica mais umas 4 redações, até ficar confortável, e depois vai reduzindo de novo até chegar em 1 hora. Pessoal que quer ITA, esse tempo tem que chegar a 50 minutos, tá? E diminuindo até 50 minutos para ficarem aí nos 50 minutos. Claro, gente, isso precisa de uma prática constante, e eu vou mostrar para vocês. A gente vai ter uma mentoria só para isso, que eu vou mostrar uma planilha para a gente fazer isso bonitinho, colocando 5 minutos, 5 minutos, quanto tempo a gente tem que fazer. No geral, isso não é uma regra fixa, né? Cada um tem seu tempo, então varia de cada pessoa. É claro que quando a gente for diminuindo, a nota pode cair, né, um pouco, mas a ideia é essa mesmo, para a gente ir se adequando aí ao máximo nessa quedinha de sempre. Então tem que manter não só uma planilha para produtividade, mas uma planilha também para o desempenho em todas as semanas. E não pode faltar semana. Ah, Balt, fiquei doente uma semana inteira? É dengue? Eu, hein? Só se for dengue, alguma coisa assim, tá? Porque se não for, toda semana tem que fazer redação. Previstos acontecem, Balt, semana eu não fiz. Beleza, então semana que vem não falha. Porque aí a gente mantém não só uma planilha para o seu desempenho no tempo, mas também no seu desempenho por nota, o quanto você tirou. E aí a gente consegue ver ao longo dos meses um gráfico, a gente pode gerar um gráfico, inclusive na planilha, para ver como que está o seu avanço de notas. Porque se você faz redação, 2 redações por semana, de fevereiro a outubro, por exemplo, você não sabe quando você estava lá em março. Então você tem uma ideia mascarada que você está melhorando, mas você não sabe se você está tirando as mesmas notas que março. Então a gente precisa ter um gráfico disso, mostrando exatamente como a gente está, para ver se de fato faz sentido que a gente esteja melhorando. Se não, se a gente está estagnado, a gente precisa traçar outros mecanismos para dar a volta por cima, tá bom? Então a gente precisa ter todos esses aparatos tecnológicos para fazer isso. Beleza, gente? Balt, para quem quer direito, qual a nota mínima para a redação, para passar de primeiro no Enem? O que a gente indica? Para quem quer curso concorrido, o que eu indico para vocês é pelo menos 880. Mas para a gente conseguir 880, a gente precisa de uma margem de 80 pontos para cima. Concorda? Lembra que eu falei sobre a margem de subjetividade? Então a gente não pode contar com essa margem de subjetividade. Então se é 880, a gente tem que pensar aí 940, 960 pelo menos, para a gente ter uma margem aí para trabalhar. Beleza? Feedback. Aqui entra a nossa querida correção de redação, que é a parte mais importante. Como que esse feedback acontece? Eu falei que é a parte mais importante, mas não, são partes integrantes, né, gente? Obviamente, o que equivale o feedback se você não tiver produzido a cada semana? O feedback hoje, ele entrega um pacote de redação para o corretor, e esse corretor demora aí 1 semana, mais ou menos, para trazer essa correção de redação. O que não faz muito sentido. Por quê? Como que a gente vai manter as coisas frescas na memória se demora 1 semana para essa redação chegar? Isso afeta uma coisa que o Bruno Werneck fala que é muito correta, que é o tempo útil de estudo, que ele fica completamente fragmentado se a gente demora aí 1 semana para receber a redação. Então qual que é o prazo que você indica, Balt? Até 24 horas, no máximo 48 horas, que aí a gente tem que dar uma olhada nesse feedback. E o mais importante, conversar com o corretor. Como que é feito hoje essa conversa com o corretor? Geralmente é marcado um horário com esse corretor, né? Com todo mundo lá, poucos cursinhos, enfim, tem um corretor privado ali para você ficar um tempo com ele, e geralmente é contado por hora, né? Tipo assim, você tem 10 minutos aqui, depois vem outro, ou então faz-se uma aula, né? E esse corretor vai lá, o monitor, conversa com a galera, tirando as dúvidas de todo mundo. Isso não é muito legal, né? Porque a gente não tem um feedback personalizado, e essa palavra é importante, baseado obviamente na sua dificuldade. Quando você tem um tempo limitado para fazer isso, de muito pouco tempo. Então a ideia é que esse feedback seja mais constante. Então, dica para vocês, caso vocês não sejam alunos do quadro e tal, façam amizade com o corretor de vocês, né, a ponto de vocês terem intimidade com ele para mandar uma mensagem no Instagram, ou para conversar com ele fora ali do horário, para vocês tentarem ao máximo filtrar aí essas dicas. É bem mais complicado, obviamente, né? Não deveria ser assim, mas é. Então essa é a dica que eu tenho para vocês que têm um outro tipo de estudo que não é pensado para isso. Agora, aqui no quadro, vocês têm aí mais de 1 semana inteira
você conversar com o corretor e tirar todas as dúvidas que você tem com ele. Então, já que você tem acesso a um tempo de 1 semana por correção para conversar com o seu corretor, se você quiser conversar com ele 24 horas, você conversa. Obviamente ele vai entrar ali nos períodos de trabalho dele e responder, né? Mas assim, você tem um tempo muito grande para tirar todas as suas dúvidas. Então a ideia é vocês conversarem ao máximo com o corretor. Então, além de vocês receberem a correção em menos de 24 horas, que aluno do quadro sabe, né, gente? É bem rápido, né? Tô mentindo? Menos de 24 horas e, obviamente, ter tempo para tirar as dúvidas, né? Então vocês, gente, devem tirar essas dúvidas mesmo. Toda dúvida. Se é uso de vírgula, é uso de vírgula por qual motivo? Me conta a regra, me conta o gramático. Ah, se é crase por quê? Qual regência, qual palavra que está pedindo a regência aqui da preposição a? Se é argumento, se é repertório, então beleza, se o meu repertório está ruim, qual seria um repertório legal? O corretor me ajuda com isso para eu já colocar na minha planilha de repertórios, que é outra coisa que vocês têm que ter também. Além da planilha, que tem a página de produção de texto, a outra página de desempenho, vocês têm que ter uma outra página com temas e repertórios. Principalmente ligando aí, obviamente, esses temas a um recorte temático, a um eixo temático, para vocês, né, pesquisarem isso sempre. Você colocando ali, vocês vão ter sempre essa pesquisa fácil. Você coloca ali o Ctrl F, entra lá direto naquele repertório, para aquele eixo temático. Isso é importante. Por quê? Porque se você fizer 2 redações por semana, desde fevereiro até outubro, quantos repertórios foram aí? Você vai lembrar de todos? Que cabeça boa, viu? Porque eu não tenho, não. Eu custo decorar uma citação. Esse ano, difícil. Tem que ter esse registro. A gente tem aluno que entrou em outubro de 2019 para fazer esse Enem de 2021, né? Porque teve a pandemia, atrasou. Então, olha quanto essa pessoa está adiantada, fazendo redação toda semana. Então, como que uma pessoa que começa em outubro de 2019 e vai fazer o Enem em janeiro de 2021, todas essas semanas, ou seja, com todas essas redações, como que ela vai lembrar dessas coisas? Então precisa de ter esse registro, gente. Não é chatice. É algo que eu comecei a falar lá no nosso primeiro encontro aqui na mentoria, mas tô falando agora novamente para a gente começar a manter. Gente, vocês já curtiram aí? Vocês acham que essa aula vale uma curtida? Curtir para mim, gente, dá aquela curtida marota. Para finalizar, eu tenho um desafio para fazer para vocês. Qual que é o desafio? Primeiro, acho que ficou claro aí, né? A planilha, ou um caderno, caso você seja das antigas, mas eu prefiro que seja planilha, porque o cachorro não come ela, né? A gente não queima incenso em cima dela, e ela dá pra gente filtrar bastante coisas em cima dela. Mas essa planilha desse desempenho, nota, produtividade e repertórios. E aí, o que acontece? Se você tem facilidade com redação, 1 redação por semana. Se você tem dificuldade de fazer redação, 2 redações por semana. Fazendo e implementando aí nessa planilha que vocês vão fazer. E aí, se vocês têm acesso ao registro das suas notas antigas, coloquem retroativamente, ou seja, se vocês têm aí as redações que vocês fizeram aí nas primeiras semanas até na 8ª semana, deixa eu ver quanto que a gente está. 115 semanas, 118 semanas, ou seja, 115 redações que a gente deveria ter, que vocês já deveriam ter feito, né? E se caso vocês tivessem dificuldade, 230, não é isso? Acho que é isso. Pegar esses resultados e planilhá-los, tá? Colocar esses resultados bem bacanas aí, pra gente ter esse desenvolvimento. Esse é o desafio. E aí, vocês vão me apresentar o gráfico. Vocês vão gerar um gráfico aí, com isso, com todo esse desenvolvimento, e vão me mostrar, tá? Vocês vão falar assim, Balt, esse aqui é o gráfico. Vocês podem tirar print e me mandar lá no @balt.educa, sem problema nenhum. Manda no balt.educa, porque no quadro não sou eu que mexo. Pode mandar lá no balt.educa, que não tem importância não, a gente vai conversar mesmo. E aí vocês vão fazer esse gráfico, aí vai ter 2 gráficos, né? O gráfico da produção de tempo e, obviamente, o gráfico de desempenho, tá bom? Então me chama lá e manda esse gráfico aí para mim, para a gente discutir se tá legal ou não. Muito obrigado por estarem acompanhando. Gente, beijo! Foi ótimo. Semana que vem. Ai, meu Deus do céu, cara. Ai. Tchau.